Vamos lá, vamos começar, doutora Tânia. Nós estamos no mês de julho, né? Que é o Julho Laranja. Para quem está nos ouvindo e ainda não conhece, o que significa essa campanha e qual o principal alerta, né, que a odontologia quer passar para a nossa sociedade? Olha, Wilson, o Julho Laranja, ele foi criado com o objetivo de alertar os pais sobre a importância da primeira consulta ortodôntica. Porque muitos pais acham que a criança, ela precisa colocar aparelho, na verdade o adolescente, só quando troca os dentes. E a gente entende que você precisa levar o seu filho para fazer uma avaliação ortodôntica por volta dos 5 anos e meio a 6 anos de idade. Porque existem problemas que, se não forem detectados nessa fase e tratados, podem levar a problemas graves futuros, como, por exemplo, até cirurgia ortognática. Então, a odontologia alerta os pais sobre a importância de levar os seus filhos ao dentista e, mais precisamente, ao ortodontista para essa primeira consulta ortodôntica. Doutora, existe um mito, né? Muito forte, inclusive, de que aparelho ortodôntico é coisa de adolescente. Qual é de fato, né? Eu gostaria que a senhora explicasse isso para os nossos ouvintes, a idade ideal para os pais levarem a criança para a primeira avaliação com um ortodontista? Wilson, esse mito é recorrente até lá no consultório, quando eu faço essa primeira consulta, os pais falam, mas doutor, eu sempre tive a visão que para colocar aparelho, a criança tinha que trocar os dentes, né? O adolescente tinha que trocar. E eles falam ainda, né? Eles são bem sinceros. Eu acho que é uma perda de tempo eu colocar aparelho agora, se depois vai ter que colocar novamente. Aí eu tiro esse mito. Eu explico, olha, a primeira consulta ortodôntica precisa ser feita em torno dos 6 anos de idade, quando a gente já teve a erupção ali do primeiro molar permanente, ou seja, o primeiro dentinho ali atrás, o molarzinho, ele nasce atrás dos dentes de leite. Às vezes a gente nem percebe. Então, esse momento de 6 anos precisa ser um momento ideal para essa consulta ortodôntica. E nessa avaliação, eu, como ortodontista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, vou explicar para a mãe, ó, o seu filho tem um problema no osso basal, ou seja, na maxila, na mandíbula. Tem que ser corrigido agora, porque está em crescimento. Se a gente deixar passar a fase de crescimento, a gente tem que fazer uma cirurgia. O que seria isso? Cortar o queixo, por exemplo, a mandíbula, cortar um pedaço da maxila, ou seja, um procedimento extremamente complicado, né, mais invasivo. E existem casos, claro, que eu vou fazer essa primeira consulta ortodôntica e vou falar para os pais, ó, seu filho está tranquilo, os dentes estão erupcionando bem, o osso da maxila e da mandíbula é normal, está crescendo dentro dos padrões de normalidade, então você pode sim ficar tranquilo se quando trocar os dentes, tiver com os dentes desalinhados, o sorriso não estiver muito bonito, a gente vem para corrigir parte estética, mas a parte da função do seu filho está ok. Aí é o que caracteriza aquele ditado que a gente fala, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Bom, também aqui um questionamento muito importante no dia a dia, né? Brincando ou comendo em casa. Quais são, doutora Tânia, os sinais claros de que a criança precisa de uma avaliação ortodôntica? O que os pais devem observar na boca dos filhos? Eu sempre explico para os meus pacientes, né, para os pais, que a mãe não tem sossego, né? O pai é um pouquinho, às vezes, mais afastado dessa parte, mas tem pais muito presentes, mas a mãe, ela tem que estar presente, avaliando todos os momentos do filho. Então, por exemplo, o filho está brincando, está o tempo todo com a boca aberta, respirando pela boca, não consegue fechar a boca, ou então durante a mastigação, você vê que ele tem uma dificuldade ali de fechar a boca para fazer a mastigação, a deglutição, então é um sinal importante. Outra questão, crianças que a gente observa que o queixinho é muito para frente. Então, às vezes, o queixo está muito para frente em relação à maxila, né, que é essa parte superior. Ou o contrário, a gente observa aquele paciente muito dentuço, os dentinhos superiores muito para fora, né? E a mandíbula, ou seja, o queixinho muito pequenininho. Então, você já é um sinal para se observar e procurar o ortodontista.
Outra questão muito importante, que a gente teve um aumento grande na pandemia, ranger de dentes em crianças. Então, eu tenho muitos pacientes que reclamam que os filhos estão rangendo os dentes, né, que não tem sossego à noite, faz barulho, começa a desgastar os dentinhos, porque está esfregando mesmo um no outro. Então, esse é um sinal muito importante que você precisa levar o seu filho ao ortodontista. Outro sinal, a criança que dorme e ronca, fica dormindo com a boca aberta, né? Baba no travesseiro. Você olha para a criança, tem aquela criança com um sorriso triste, um olho cansado, com olheiras, uma face muito apática. Então, significa que ele não está dormindo bem, não está respirando pelo nariz como deveria. Então, são todos esses sinais que a gente precisa observar. Muito bem, eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes que hoje nós estamos conversando aqui, minha gente, com a doutora Tânia, né? Ela que é especialista, ortodontista e também parceira lá da Clínica Integrada Sagrada Família. 13 horas mais 11 minutos. Também temos aqui uma pergunta, um questionamento muito importante, doutora, porque muitas crianças dormem com a boca aberta, né? Babam no travesseiro ou até roncam. A respiração pela boca tem alguma relação com a posição dos dentes e o desenvolvimento também do rosto da criança ou não? Tem tudo a ver, Wilson. Então, eu sempre falo que a odontologia ela não é uma especialidade isolada. Ela está integrada com outras áreas. Então, o ortodontista ele tem que caminhar junto com o otorrino. Porque essa criança que ela respira pela boca, não consegue respirar bem pelo nariz, ela pode ter algum comprometimento de ordem nasal, claro, ou comprometimento da adenoide, das amígdalas, precisa de uma avaliação com o otorrino e, consequentemente, essa questão de roncar, de respirar pela boca, vai atrapalhar no desenvolvimento da face. Por quê? Eu vou explicar a vocês de uma forma bem simples. Quando a criança ela respira pela boca, a língua ela deve se posicionar no céu da boca, na abóbada palatina, falando no popular, no céu da boca. Quando a gente não tem esse posicionamento, quando a gente tem a respiração pela boca, essa língua fica baixa, claro, para o ar passar pela boca. E quando isso acontece, quando a língua não está posicionada no céu da boca, ela não estimula o crescimento transversal da maxila. Então, ela não deixa que os ossos se desenvolvam da forma correta, porque não tem o estímulo. E isso aí faz com que a gente tenha um quadro de uma mordida cruzada, né, que é um problema ortodôntico, ortopédico, mordida aberta. Então, interfere tanto na oclusão dos dentes, como na face do paciente. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Tânia, que eu tenho certeza que as mamães estão aí aguardando, porque nós sabemos que o uso da chupeta, né, e o hábito de chupar o dedo acalmam os pequenos, né? Mas que prejuízos, doutora, podem causar para as crianças, né? O fato de chupar a chupeta, o hábito de chupar o dedo, o que a senhora fala para a gente? Engraçado, viu, que eu sempre recebo esse questionamento. Ô, doutora Tânia, você é ortodontista, seus filhos chuparam chupeta? Eu falei, chuparam, felizes. E eles falam, um absurdo, a senhora deu chupeta para os seus filhos? Aí eu vou explicar para vocês. Gente, o bom é que não se usasse a chupeta, normal, seria top. Mas a gente sabe que a chupeta acalma, tem toda aquela questão do soninho, do sofrimento que é, né, o início ali da vida dos pequenos. E eu explico para os meus pacientes, a gente pode sim introduzir a chupeta, desde que seja a chupeta ortodôntica. Hoje é muito fácil de encontrar nas farmácias. É uma chupeta, gente, que ela não desloca a língua do céu da boca. Então, você pode sim introduzir a chupeta e quando der a idade de 2 anos, você começa a tirar esse hábito de forma tranquila. Não é furando a chupeta, não é passando babosa, pimenta, tá? Por favor, é de forma suave, aos poucos, para que essa criança possa entender que ela precisa tirar a chupeta e não de uma forma muito brusca, porque senão a gente vai estar tirando a chupeta de uma forma rápida, mas pode estar causando um trauma nesse paciente depois e começar a ter que tratar com o psicólogo. Então, o hábito é para ser tirado de forma suave. Consciente, né? Consciente. Aí vocês podem me perguntar, e o dedo, como é que faz? Por isso que eu introduzo a chupeta ortodôntica. A ciência fala que a criança que não chupa a chupeta pode ter o risco de partir para o dedo.
E o dedo é muito mais complicado, porque o prejuízo ortodôntico é maior. Então, assim, em relação à remoção do hábito de dedo, eu sempre explico também para os pais, tenta desprogramar essa mente dessa criança. Quando estiver querendo ali chupar o dedo, tenta levar para o parque para passear, ou tenta levar para um lugar que eles gostam muito, a casa da vovó. E se for à noite, doutor, o que eu faço? Aí vem o sofrimento da mãe. Colocou o dedo na boca, a criança dormiu, a pobre mãe vai lá e tira. E vai seguindo até desprogramar, tá? Porque, assim, o risco de você depois ter um processo mais complicado em relação ao uso do hábito, né, do dedo, é muito maior dentro do aspecto da formação dos ossos mesmo da face. Então, gera muitos prejuízos. Os principais são mordida aberta, aquela criança que não consegue fechar a boca, aí tem que ir lá para a Clínica Sagrada Família para colocar um aparelhinho, não tem jeito. Sim. E muitas vezes mordida cruzada, que é aquela situação onde a gente tem que colocar um parafusinho no céu da boca para abrir essa sutura palatina e melhorar ali o encaixe dos dentes. É assim, tem jeito, gente. Tá chupando o dedo, chupeta há muito tempo, não consegue tirar. Pode ir lá na Clínica Sagrada Família que a gente usa um aparelhinho, que é um lembrete para essa criança não chupar o dedo, tá bom? Que aula, que exposição, né? Da nossa doutora Tânia Bastos, aqui, nossa parceira lá da Clínica Integrada Sagrada Família. Inclusive, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Se lá na Clínica Sagrada Família vocês fazem esse tratamento, né? E todo ortodontista pode colocar esse tipo de aparelho, era também uma pergunta que eu gostaria de fazer, doutora Tânia. Olha, lá na Clínica Sagrada Família, sim, a gente faz desde a consulta ortodôntica, com toda a explicação para os pais saem de lá tirando todas as suas dúvidas, e a gente faz todo o tratamento, desde o início até o acompanhamento, até a fase de adolescente, de adulto, a gente faz esse acompanhamento mesmo, continuado dessa criança, e coloca os aparelhos. Uma pergunta importante que você fez aí é se todo ortodontista pode colocar esse tipo de aparelho. Nem todo ortodontista pode. Ele tem que ter um preparo na área de ortopedia funcional dos maxilares, que na verdade é uma especialidade que vem junto com a ortodontia. E que na época da minha formação eu fiz, né? Era ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Então tem que ter cuidado. O profissional que for fazer esse tipo de trabalho tem que conhecer o crescimento ósseo, os aparelhos ortopédicos que são indicados em cada situação, e tem que ter um entendimento de como lidar com criança, de como acompanhar o crescimento ósseo dessa criança, todo um processo. Já estamos caminhando aqui para o encerramento da entrevista, mas antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de fazer ainda mais duas perguntas para a doutora Tânia, que uma é sobre a questão envolvendo aí a autoestima, a questão do bullying na escola, porque além da dificuldade, né, na mastigação e na fala, um sorriso, né, com dentes tortos, né, pode afetar também o lado psicológico da criança, né, doutora? Exatamente. Essa é uma questão que vários pais chegam até o consultório relatando que o filho sofreu bullying na escola, que foi chamado de tal apelido, que foi criticado pelos dentes, porque tem os dentes muito para fora, ou porque tem um queixinho grande. Então, assim, cabe aos pais terem essa consciência de trazerem seus filhos o mais precoce possível até o consultório, porque a gente tratando com mais tranquilidade, mais rápido, né, de uma fase da criança mesmo, ela vai ter ali uma chance de consertar seus dentes, de consertar a sua face e poder ir para a escola com mais tranquilidade, poder conviver com os colegas com mais tranquilidade. Agora, para a gente finalizar aqui, se um problema ortodôntico infantil for ignorado, né, quais as consequências mais graves que essa criança pode enfrentar na vida adulta? Essa é para conscientizar realmente os pais, para bater o martelo. Ó. Se a gente não tiver o diagnóstico correto e o tratamento na fase de crescimento, ou seja, a partir dos 6 anos de idade, problemas como classe 3, que a gente fala que é o queixo bem para frente, que o pessoal chama, a criança é queixuda.
Esse problema, a gente tem que fazer uma cirurgia ortognática quando fica adulto, porque não resolve com o aparelho. Então, se não for interceptado na fase de crescimento, onde a gente usa um aparelhinho fora da boca chamada máscara facial, que segura o crescimento dessa mandíbula e estimula o crescimento da maxila, ou seja, a gente gerencia esse crescimento para o lado que eu quero, né, para o lado certo. Se não for feito isso, cirurgia ortognática. E outros problemas também que a gente tem, se for negligenciado nessa fase de criança, pode causar um risco de cirurgia futuramente. Bom, e para encerrarmos, né, o nosso bate-papo, eu estou sempre aqui diariamente falando dos nossos profissionais, da nossa equipe, né, fantástica, o timaço que vocês têm lá na Clínica Integrada Sagrada Família, mas eu gostaria de pedir para a senhora, nesse encerramento, também reforçar para a gente, né, a equipe de profissionais que vocês estão tendo lá na Sagrada Família. Wilson, a gente trabalha, né, como você sabe, somos parceiros com uma clínica integrada, onde temos profissionais da área médica, todos os profissionais da área médica, laboratório de análises clínicas e profissionais da área odontológica. Queria reforçar aqui hoje, só sobre os profissionais da área odontológica, e eu acho que isso aí é tema para mais uma entrevista, que a gente tem lá na clínica profissional responsável por implantes dentários. Por que eu falo isso com muita especificidade? Porque meus pacientes reclamam que às vezes o implante pode doer, o implante é caro e a gente precisa entender que o implante, hoje nada é caro, hoje tudo é acessível, a gente tem condições perfeitas lá de pagamento e o implante dói. Eu falei, gente, se vocês já fizeram a extração dentária, incomoda menos, o incômodo é mínimo. Então hoje a gente tem um profissional lá excelente, né, foi meu colega de faculdade, excelente profissional fazendo a parte de implantes, que a gente entende hoje que se a mordida não estiver correta, a gente causa problemas de ordem geral no corpo, o estômago não funciona bem, o intestino não funciona bem, a nossa autoestima vai lá para baixo, a gente pode ter um problema de depressão, né, ansiedade e tudo mais. Então, nós temos profissionais especialistas em implantes, fazendo lá reabilitação para vocês, profissionais especialistas em prótese dentária, canal, tratamento de canal. Jamile veio aqui a semana passada Sim. e falou sobre a importância de tratar o canal do dente. E eu fazendo a parte clínica, né, e ortodôntica, e outros profissionais também fazendo a parte de harmonização orofacial, entre outras especialidades que a gente trabalha lá, graças a Deus. Muito bem, doutora, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no nosso programa, né? Sempre que vem aqui a nossa audiência aumenta e dizer que a nossa porta está sempre aqui à disposição aberta, né? Parabéns pelo trabalho, não só o seu, que a gente sabe que é um trabalho excepcional, mas de toda a equipe, né? E o nosso programa aqui sempre à disposição. Obrigada, Wilson, obrigada aí os ouvintes, né, pela audiência, e é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo.